amo Deus, Sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Sobre toda a terra e céus. Sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte,
Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Shalom, shalom, shalom. Shalom significa paz, mas é uma paz diferente, é uma paz completa. Paz seja convosco neste dia. Estamos aqui reunidos para a consumação do casamento dos nubentes Silmara Pazinotto e José Carlos de Oliveira. Após este momento, a noiva receberá o nome do seu esposo e chamar-se-á Silmara Pazinotto de Oliveira. Alguém aqui que é contra o casamento dos dois, se manifeste ou se cale para sempre. Não há ninguém, está ótimo. É de sua livre e espontânea vontade continuar com esse homem mais 30? Sim! Varão valoroso, é de sua livre e espontânea vontade continuar mais 30 anos com esta mulher de Deus? Sim! Então, após essas declarações, com a autoridade que me é concedida pelo governo federal, mas principalmente pelo Senhor Jesus, eu vos declaro continuar casado. Eu orei, não sei quantas vezes, mas eu gosto de orar na madrugada, e numa delas veio a palavra para vocês. Nunca preguei essa palavra em nenhum matrimônio. Irmãos, irmã Alicinha,
eu acho que nós estamos ficando velho. Eu fiz o casamento deles e agora estou fazendo bodas de pérola. Fiz o casamento do casal Mateus e Fernanda e alguns dias atrás fiz o casamento de bodas de prata. Olha só, irmãos, como o tempo está passando. Glória a Deus. Não sei se vai projetar aqui à frente, mas Mateus capítulo 13, versículo 45. Mateus 13, versículo 45. O reino dos céus é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo que tem, compra a pérola. Os que têm, por favor, podemos assentar. Mateus era um cobrador de impostos. Um dia o Senhor Jesus passou, ele estava ali na sua posição, na coletoria, como se chamava, e quando Jesus passou, o Espírito Santo testificou em seu coração, e ele, também chamado de Levi, olha para Jesus. Jesus percebe que ali estava um novo apóstolo, e ele lhe diz: vem e segue-me. Mateus deixa aquele emprego que era tão bom na época, meio desonesto, mas era muito bom emprego. Uma pessoa se enriquecia, ele deixa tudo e torna-se um dos discípulos. Quem diria, 20 ou 30 anos depois, ou até um pouco mais, ele se tornou o último a escrever a história de Jesus. Marcos foi o primeiro, sob o comando de Paulo. Lucas foi o segundo, pesquisando, e especialmente se baseado em Maria. João não se baseou em ninguém. O evangelho dele é isso. Irmão, todo casamento especial tem que acontecer alguma coisa. Você que está em casa, você que está agora assistindo esse casamento depois de muito tempo, semanas, ou no futuro, você vai saber que nesse casamento ocorreu algo especial que nunca ocorreu. Até os alarmes estão festejando as bodas de pérola. Podemos continuar? Podemos. E Mateus foi o grande contador de histórias. Diferente de muitos pregadores de hoje, Jesus pregava para os humildes, e quem prega para os humildes conta histórias, dá testemunhos, porque as pessoas humildes gostam muito de comparação. E ele começa a fazer comparação com coisas preciosas. Um homem que pega uma rede e pesca muitos peixes, isso era um grande tesouro naquela época. Esse homem, outro homem, ele vai e encontra um tesouro, ele está procurando, ele não tinha talvez muita coisa, mas andando, ele acha um tesouro escondido numa terra. Ele vende o que tem, compra aquela terra e fica com aquele tesouro. Mas tem um especial, é um homem que acha uma grande pérola de alto valor. A pérola, ela não é uma joia comum, não se encontra nos rios, nem nas profundezas da terra, não. A joia tão preciosa, chamada pérola, ela é fruto do sofrimento.
A concha, especialmente a concha, ela fica aberta, porque ela se alimenta da água que está passando, do plâncton que tem no fundo dos mares. Mas de repente vem uma bactéria, pula ali dentro para comer aquela polpa que há dentro da pérola, para devorar, e não sai. A pérola não tem mão como os outros animais, não tem nada, e ela não sai do lugar. Não é como um peixe que fugiria, ela fica ali parada. Então, com aquele sofrimento, ela começa a produzir mais plâncton, mais daqueles seus produtos, e vai produzindo ali, e vai produzindo por causa do sofrimento, do ataque que ela teve no seu coração, assim dizendo, né? No coração, no centro da sua vida. E ela vai produzindo, olha, não é um dia de sofrimento, não são 2 meses, não são 2 anos, cerca de 3 anos para produzir uma pérola, 3 anos lutando contra o invasor. Mas aqui está dizendo uma pérola de grande valor, é uma pérola especial. Essas pérolas até hoje são procuradas, e o valor de uma pérola dessa, só mesmo uma rainha, ou uma mulher muito rica, um homem muito rico para comprar, porque chega a valer uma só, mais de $1 milhão, uma só. Os homens nas ilhas não têm material os caçadores de pérolas, eles não têm material de mergulho. Eles vão lá no fundo do mar, ficam alguns minutos, passam a ter um pulmão forte, porque essa é a vida deles. Eles entram lá, entram e saem, procurando, e de repente eles acham uma pérola. Aquela pérola vale para o mês inteiro. Claro que ele não vai vender tão bem como ela vai estar nas joalherias. E esta pérola foi o que o Senhor Jesus escolheu para falar do que é o reino de Deus, Mas o sofrimento não é meu e não é seu, o sofrimento foi do Senhor Jesus. Ele, como aquela ostra, não para defender-se a si mesmo, mas para resgatar para si milhões e milhões de vidas que entenderiam a sua voz, entenderiam o seu chamado. Ele agora sofre, desde os tempos iniciais, diz a palavra, o cordeiro que foi morto desde a fundação dos séculos, ele já carregava esse peso, essa expectativa, essa perspectiva. Vimos agora há pouco os 2 filhos, já estão maiores do que o pai. Observei agora, nunca vi que os 2 já eram maiores do que o pai. E vi ali os 2 filhos, vieram aqui trazer o seu pai, que valor que tem um filho, eu tenho 3, minha filha está aqui com meu genro, que também é filho, e meu filho está viajando comigo. Nós viajamos cerca de 18 horas, quarta e quinta-feira. Nós não deixamos de conversar 1 minuto. De vez em quando um tinha que levantar o dedo para o outro dar uma oportunidade. Agora o Filho de Deus, tendo seu filho, e todo jovem que nasce, ele tem uma perspectiva. Os pais têm uma perspectiva. Eu quero que esse meu filho seja feliz, seja trabalhador. Eu quero que essa minha filha seja uma mulher digna. Alguns sonham um pouco profissionalmente. Eu quero que ele seja um empresário. Eu quero que ela seja uma médica, enfim, um atleta, um corredor, um maratonista. Mas não, o pai, porque Jesus foi gerado do Pai. Ninguém sabe explicar isso. Como um Deus gera o outro Deus. Lá no céu talvez a gente entenda. E ele, quando o Pai o gerou para a cruz. Meu Deus!
Quando ele nasceu aqui na terra, ele nasceu para a cruz. O pai humano dele, que nem o sangue doou para ele, porque ele só tinha o sangue de Maria, foi obra do Espírito Santo. O pai que o gerou ensinou-lhe a profissão de carpinteiro, e carpinteiro naquela época fazia tudo, era um construtor completo. Não é como hoje que o carpinteiro cuida de uma parte. E ele fazia casas, fazia barcos, fazia cadeiras, camas, mesas, e fazia portas. Ele fazia portas. Mas ele sabia. Eu fico pensando quando ele pegava nos seus braços, porque ele era o irmão mais velho, muito amoroso, como você foi, como você é com as suas irmãs mais novas, com seu irmão. Eu vou agora, daqui a pouco, vou visitar a minha cunhada mais velha, chama-se Maria, está com 85 anos, ela me carregou nos braços, casou-se menina com 17 anos, e ela me carregou nos braços. Então há certas irmãs que são como mães. Eu fico imaginando Jesus, ele tinha uma irmã chamada Miriam vinha, pulava no colo dele, e os dois conversavam. Ela queria que ele contasse história. Toda criança gosta muito de histórias. Hoje os pais às vezes abandonam a criança da frente da TV, esqueceram, mas nós criamos os nossos filhos contando histórias. Gente, a história não podia ter fim. Quando a história ia acabando, a gente inventava um reinício, a história ia, porque eles queriam muito, era a coisa que eles mais amavam, era histórias. E agora Mirinha no braço ali de Jesus, no colo dele, conta mais uma, Yeshua, conta mais uma, e ele contava outra. Ele era um irmão maravilhoso. E aí vinha o Judá, que era outro irmãozinho dele, pulava ali, você contou 3 histórias para Mirinha, conta 3 para mim. Eu vou contar 2 que eu estou cansado. O irmão tem que pular cedo, tem que cobrir uma casa aqui perto. Mas aí eles paravam e faziam perguntas que toda criança faz. Por quê? O que é? O que você vai ser? Jesus, você é jovem, trabalha com o papai. O que você vai ser? Por que vai ser o seu futuro? Aí ele abaixava a cabeça. Não sei se ele contou para seus irmãozinhos. A mamãe sabia, porque Deus avisou quando o menino nasceu, uma espada lhe atravessará o coração. E agora eu não sei se ele falava para aquelas crianças: olha, o irmão de vocês, ele é o filho de Deus, ele não vai ser médico, ele não vai ser carpinteiro por muito tempo, o meu chamado é para morrer. Meu Deus! Era um bando de crianças. A Bíblia fala uns 4 ou 5 que Maria teve depois de ter Jesus. Claro, até Jesus foi o primeiro. Depois a Bíblia diz que ela teve a vida normal de uma mulher. Impressionante, que amor. Mas quando ele foi edificar a nova Jerusalém para nós morarmos, hoje vocês não vão morar numa casa que vocês construíram, como eu fui, como você foi, ou que alugou, porque os dois já têm uma casa, os dois já construíram a casa de vocês. Imagino quantas dificuldades para chegarem até esse apartamento. E o Senhor Jesus agora, antes de morrer, ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim achará descanso. Em outras palavras, encontrará vida eterna. Mas agora, quando vai fazer a grande cidade, a nova Jerusalém, ela é tão grande, gente, se ela fosse no Brasil, ela começaria aqui na Bahia e terminaria lá na Bolívia. Vocês veem o tamanho da nova Jerusalém. E tem mais um detalhe: ela é o que ela tem de largura, ela tem de profundidade, ela tem de altura. Então ela vai até o espaço sideral. É um lugar imenso.
vai ter uma mansão para você que creu e vai permanecer fiel no Senhor Jesus. Vai ter uma mansão naquele lugar, porque Ele disse: eu vou preparar-vos mansões. Não vou preparar um mocó para os mais fracos na fé, não. Eu vou preparar uma casinha ali, sabe, um pombal, para cada um morar num cantinho, não. Eu vou preparar mansões. Mas quando Ele fez o portal, porque Ele projetou todas as coisas, a Provérbios diz que Ele é o engenheiro de Deus, o arquiteto de Deus. Quando Ele projetou as portas, sabe do que Ele fez? De pérolas, 12 portas gigantes, 12 portas gigantes, 3 de um lado, 3 do outro, 3 do outro, 3 do outro, de pérola. Eu não creio que foram as ostras que fizeram essas pérolas, pode ter sido elas. Eu creio que lá no céu teve uma fabriquinha de pérola, e deve ter até hoje. E nós vamos passar por aquela porta. Olha, que gostoso quando vocês passaram por essas portas, trazidos pelos filhos. Isto é inesquecível, isso é história, entrou para a história de vocês. Nunca vão esquecer disso, ninguém vai esquecer. Os familiares que estão lá distantes vão se lembrar sempre desse dia tão lindo, desse dia tão precioso. Mas eu queria te dizer, esse homem, diz a palavra do Senhor, um comerciante que anda procurando pérolas finas, quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra a pérola. Não é a pérola que vende tudo que tem, é o homem, o grande comerciante. Vocês imaginam a riqueza dele? Se uma pérola, vamos para os nossos dias, custasse apenas $1 milhão, e essa era de grande valor, mas ele nem pensou. Tem que deixar pai e mãe, diz a palavra, tem que trabalhar para sustentar a mulher, tem que ter um dinheirinho extra para ela ir no shopping, fazer umas comprinhas. Eu vou, mas meu filho, mulher não é fácil, a mulher tem dia que ela está assim meio triste, você vai ter que ser psicólogo. Eu vou, mas meu filho, é muito caro se casar, porque você vai casar com uma pérola. Mas o amor era maior. Ficou muito caro a pérola, pastor, ficou muito caro a pérola, ficou, valeu a pena. Mas a pérola, diferente dessa aqui, a pérola Silmara, um dia viu aquele homem, os dois nasceram separados de uma montanha, ele nasceu em Rio Bom, e ela nasceu em Bom Sucesso, tem uma montanha no meio, ele nasceu do lado de cá, ela nasceu do lado de lá. Cresceu aquele menino tão lindo, nasceu em o ano mais frio do Paraná. Nasceu aquele menino e foi crescendo do lado de lá da montanha. Cresceu aquela menina, 2 famílias que lutavam com dificuldade até para comer o pão. Mas no meio daquela dor, Deus estava formando uma pérola preciosa na tua vida, a mais preciosa de todos. Sim, sim. E do outro lado, a pérola, de repente eles se encontraram numa cidade tão linda, chamada a Suíça brasileira. E de repente ela viu aquele comerciante, mas não tinha muito dinheiro para comprar a pérola, mas ela acreditou nele, e quando ele olhou, os 2 olhos se encontraram. Há 31 anos atrás, mais ou menos, os dois, 32, 33, 32, ela olhou e disse, foi feita uma pergunta no coração dela, pérola de grande valor, você vai seguir esse comprador de pérolas? Sim. Gente, pois é, seu José. E ele, irmão, se tornou um homem muito feliz. Quantos disseram, que loucura? Quantos disseram para ela, mas você vai seguir este homem? Ele tem uma casa, um carro? Ainda não. Ele tem roupas chiques? Não. Eu, para ficar noivo, a minha noiva que está aqui,
há exatos 50 anos, ela me deu o relógio dela que tinha uma abelha de ouro. Era um relógio especial, que você abria a tampinha e a tampinha era uma abelha de ouro. O restante eu creio que fosse cobre ou banhado, mas aí fui lá na relojoaria com o relógio da minha noiva e disse: eu quero um par de alianças. O funcionário me conhecia, olhou, sabia que eu era missionário, levou lá para dentro, para a dona da loja, da relojoaria, de ouro tem um nome, né? Joalheria. Entrou lá dentro e disse: a patroa aceitou, vão tirar as medidas. Então eu não tinha dinheiro nem para comprar a aliança de casamento, não tinha, mas ela acreditou em mim. Ela olhou e disse assim: vai ser muita adrenalina com esse homem. Ela me falou isso agora, irmãos, faz uns 2 anos que ela me contou isso, eu não sabia. Eu falei: meu Deus, agora ela pode dizer com certeza, foi muita adrenalina. Irmã, especialmente depois que vocês conheceram a Jesus, entraram nas batalhas. Eu vi vocês dois na África juntos, eu vi vocês dois no sertão de porta em porta, viajando, carro quebrado, carro consertado. E eu acho que a vida da irmã também está sendo muita adrenalina, não? Sim. E a do irmão? Muita. Mas o que ocorreu? Todas essas provas, a pérola foi se aperfeiçoando. A pérola, que era de grande valor, tornou-se muito maior ainda. E o comerciante que vendeu tudo o que tinha, através daquela pérola, ele foi ficando rico. A maior riqueza está ali do lado. Está ali do lado a maior riqueza, e um monte de netinhos que virão para alegrar os seus corações. E por falar em pérola, em herança, neste momento entra a dama que conduzirá os anéis aqui à frente, também fruto desta grande aquisição. Diz a palavra: como me vendeu tudo. Você vai casar, prepare, você tem que vender tudo. Não, você não pode trazer o Guilherme para o casamento. O Guilherme tem que ficar na cruz. O homem tem que entrar crucificado na cruz, para fazer a mulher feliz, porque na felicidade da mulher é que está a nossa felicidade. E aí vale a pena, vale a pena. E ela sendo feliz, gente, ela faz tudo por nós. E o que aconteceu, irmãos, está chegando aí a outra pérola adquirida. Por favor. Achei difícil entender como 2 vidas podem se tornar apenas uma. Mas quando eu te encontrei, eu te amei, e o milagre aconteceu. E então eu entendi que Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que Ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Prometo que ao seu lado eu vou estar nas horas mais difíceis. Eu contigo vou chorar e
José Carlos, meu esposo, amado da minha vida, há 30 anos, no mundo espiritual, eu fiz um juramento. E hoje eu confirmo: serei tua para sempre, porque nem a morte separa aqueles que amam com Deus. Silmara, com este anel, eu selo a minha aliança contigo. Cuidei de ti, fui fiel a ti até hoje e serei eternamente, em nome de Jesus. Qual que vai fazer a declaração primeiro? Essa aqui. Essa aqui mesmo. Pode deixar. Esta é a história da nossa vida. Nossa história começa numa noite de sábado, por volta das 22 horas do dia 2 de fevereiro de 1994, na cidade de Apucarana, em Paraná. Em um carrinho de lanche lá na Avenida Curitiba, esquina com a Rua Guarapuava, eu vi pela primeira vez aquela que seria a minha pérola, aquela que seria minha eterna namorada, Silmara, uma morena linda, de cabelos longos, que me encantou à primeira vista. Aquela noite foi especial, conheci a princesa dos meus sonhos. No outro dia, disse aos meus pais: conheci uma moça para me casar. Eu que tinha 22 anos e pensava que iria me casar só depois dos 30 anos. Mas de repente, tudo mudou. Passei a semana toda pensando em você. E na semana seguinte, consegui achar onde você morava, lá no Morro da Formiga. Ficamos amigos e depois namorados ao mesmo tempo. Depois de um ano, 2 de fevereiro de 1995, ficamos noivos. E em 5 de março de 1996, nos casamos. No início foram grandes os desafios em nosso casamento, na nossa vida. Por várias vezes o inimigo tentou nos separar, mas continuamos lutando. Em 1997, o Senhor nos presenteou com o nosso primogênito Bruno. Em 2001, mais um presente de Deus, nosso segundo filho, Luan. Mas o maior de todos os presentes recebemos em 2002, quando o Senhor nos resgatou do império das trevas. Aprendemos a perdoar e liberar perdão. E também aprendemos que é melhor ter paz do que ter razão. Assim, iniciamos um novo tempo em nossas vidas. Em 2004, o Senhor nos trouxe para Ribeirão Preto com uma grande promessa. Gênesis 12, 1 e 2. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Obedecemos essa palavra, e aqui estamos até hoje, vivendo as maravilhas das promessas do Senhor. Desde que chegamos aqui, fomos acolhidos no amor de Cristo, pela família Esmirna, e muito bem cuidado pelos nossos pastores, Anésio e Beth, que nos ensinaram muito e continuam nos ensinando até hoje. Em 15 de abril de 2022,
mais uma vez o Senhor acrescentou em nossas vidas mais uma grande bênção. Nos deu uma filha, nossa norinha maravilhosa, Sara. Seguimos em frente, crendo que em breve virão nossos netos e também mais uma nova nora, em nome de Jesus. Hoje, neste domingo, 29 de março de 2026, renovamos nossos votos de feliz união, amizade, carinho e amor, para honrar o nosso Deus, edificar a igreja e incentivar todos os jovens solteiros que vale a pena casar e acreditar que o Deus que criou a família também vai sustentá-la sobre a rocha, em nome de Jesus. Uma pergunta: pode alguém de Rio Bom encontrar alguém de bom sucesso e dar certo? É claro que sim. Estamos aqui comemorando nossos 30 anos de casados para a glória de Deus. Silmara, você sempre foi minha inspiração. De mulher virtuosa, sempre linda e maravilhosa, por dentro e por fora. Te amei, te amo e te amarei para sempre. Meu amor, quando te conheci aos meus 16, quase 17 anos, eu estava segurando vela para um casal de amigos que não poderiam ser vistos sozinhos. E você andando pelas ruas meio que sem direção, nem imaginava que naquele dia iria me encontrar, e nem eu a você. E de repente descobrimos que tínhamos um amigo em comum, e ele nos apresentou, e você já se apaixonou de primeira. Saímos caminhando e eu estava usando um relógio e você perguntou a hora, pegou na minha mão e me deu um beijo. Ousado, né? Naquele dia eu estava muito triste, me sentindo sozinha. Nunca imaginei que aquele encontro seria para sempre. E você, todo animado como sempre, chegou na casa da sua família e disse: conheci uma moça e essa é para casar. No início eu não queria nada com você, mas você não desistiu e ficou firme para me conquistar e conseguiu. Você acertou, era para casar. Enfim, casados, eu com 19 e você com 24. Com 1 ano de casados, já tivemos o nosso primeiro presentinho. O Bruno nasceu e a casa encheu de alegria. Com 4 anos de casados, chegou o segundo presentinho, o Luan. E a casa se encheu de alegria. E com 26 anos de casados, recebemos o nosso terceiro presentinho. Chegou Sarinha e a casa se encheu de alegria. Enfim, passamos por muitos desafios, mas decidimos vencer cada um deles. E o mais importante, não vencemos sozinhos. Jesus é o responsável por estarmos aqui. 30 anos se passaram e hoje estamos aqui para celebrar essa grande vitória, com muita gratidão ao Senhor e a todos que fazem parte das nossas vidas. Você é um excelente marido, você é um excelente pai, você é um excelente companheiro, você é um excelente tudo para nós. Eu te amo, você me faz muito feliz. E tenho muito orgulho do homem que você se tornou. Muito obrigada por cuidar tão bem de nós. Então,
vai ser um beijinho na noiva daqui a pouco. E nós assim queremos convidar os pastores presentes, por favor, os pastores presentes venham aqui. Vamos abençoar os próximos 30 anos. Depois mais 30, a gente vai de 30 em 30, né? Por favor. Ah não, tem o dos 50, né? A boda de ouro. Vem aqui os pastores, também os filhos, venham aqui por favor, estejam ao meu lado. As testemunhas ou padrinhos, por favor, estejam aqui. Um é companheiro de viagem, outro é companheiro de pesca, outro é companheiro de tudo. E peixe não vai faltar essa semana, né, irmã Miriam? Peixe não vai faltar para os noivos. Vem aqui, por favor. Chegue aqui do meu lado. Não fique de costa, não. Todos juntos aqui. Em nome de Jesus. Queria convidar a Rosarinha, que é a pastora mais antiga aqui da igreja, para abençoar esse casal. Amém, pastora Rosária? Abençoar, e todos nós vamos erguer as mãos. Todos que podem, fiquem em pé por favor. E assim estará encerrado esta manhã, exceto se os noivos quiserem pregar, dar algum testemunho, aproveitar amanhã tão não, né? Grandioso Deus, eu te agradeço, Deus, pela vida desse casal. Te agradeço porque o Senhor Deus tem feito grandes coisas através deles dois. O Senhor Deus tem um rebanho que tem abençoado através dos dois, e que o Senhor Deus continue fazendo, e que eles sejam felizes para todos sempre, regados, e que o Espírito Santo venha encher a vida deles a cada dia, em nome de Jesus. E tudo que eles receberem de Deus venha abençoar a igreja de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Os 3 filhos agora, vem, pode aplaudir. Os 3 filhos ergam a mão e abençoem o papai e a mamãe, dizendo: como filhos, nós agradecemos a Deus, pela vida de vocês, porque um dia vocês existiram, e através de vocês, Deus nos concedeu existir. Queremos ser seus exemplos, e os abençoamos, em nome de Jesus. Os demais pastores e testemunhas, por favor, estendam a mão, e junto com o pastor Mateus, impetrem a bênção apostólica. Amém. Diga assim: em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós declaramos saúde, alegria, paz, vida, que vocês sejam cada vez mais um espelho para nós. Nós declaramos, em nome de Jesus, sejam muito felizes. Amém. Aleluia. Que maravilhoso foi vocês estarem aqui. Uma oportunidade tão linda. Um beijo para a família, dá uma olhadinha para a família lá, olha. É ali que está filmando para a família? Olha ali, os filhos também, por favor. A princesinha, a pérolazinha, isso. Beijo para esse povo tão querido de Rio Bom, de Bom Sucesso, de Borrasópolis, eu tinha esquecido, e também de Apucarana, do sertão, e lá da África. Quem sabe alguém da África vai poder assistir e ver um exemplo para todos nós, de amor, união, perdão, serviço, cada dia, em nome de Jesus. Pode dar um selinho na noiva, um beijinho, tá leve? Foi lindo, gente.
Paz, queridos. Nós vamos ter os cumprimentos dos padrinhos e dos filhos. E logo depois os noivos vão receber um abraço de cada um. Quem quiser, lembra da nossa filhinha por aqui, ok? Quem quiser um abraço, dá um abraço nos nossos pastores, fazer uma foto com eles. Todo mundo faz a fila aqui. Logo depois eu já aviso, ok? Mas fica aí para assistir esse final bonito. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. E a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite. Sua entrada e saída, no teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém, amém, amém.
contigo, é por ti, é teu dia e de noite, sua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo.